Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar a respeito de 10 crenças limitantes que impedem a sua aprovação em concursos públicos. Então, fica comigo. Eu já disse algumas vezes aqui que eu não sou uma pessoa super inteligente. Eu nunca fui um daqueles que tira nota boa sem nem precisar estudar. Eu sempre estudei em escola pública. E na minha família não tem nenhum outro concursado. Mas o que de fato fez toda a diferença na minha preparação para concursos públicos foi a minha fé na aprovação. A partir do momento em que eu decidi abandonar a minha carreira como farmacêutica para me dedicar aos estudos para concursos, eu nunca duvidei de que eu seria aprovada. É claro que eu tive momentos difíceis, porque eu não sabia, quando que eu ia passar, mas eu tinha certeza que isso era uma questão de tempo. Outro dia eu li uma frase que me lembrou muito isso. E ela fala o seguinte, que as batalhas da vida, elas nem sempre são vencidas pelo mais forte ou pelo mais rápido. Mais cedo ou tarde, vence aquele que acha que pode. E é exatamente isso. Se você está estudando para concursos, mas no fundo, você não acredita que você é capaz de ser aprovado, eu sinto muito em te falar, mas é exatamente isso que vai acontecer. Você vai acumular uma série de reprovações e vai acabar desistindo. E é para evitar que você desista que eu resolvi abordar hoje 10 crenças limitantes que impedem a sua aprovação em concursos públicos. As crenças limitantes, elas são aqueles pensamentos que, mesmo inconscientes, são tomados como se fossem verdades absolutas. São esses pensamentos que formam bloqueios que nos impedem de conseguir realizar os nossos desejos. Ao longo da nossa vida, nós recebemos algumas mensagens de pessoas, de situações que vão acontecendo ao nosso redor. E em muitos momentos, essas informações, elas acabam sendo impregnadas na nossa mente. E elas acabam se tornando as nossas verdades absolutas. E são elas as quais dificilmente conseguimos sequer perceber ou simplesmente modificá-las. Conforme nós vamos nos desenvolvendo, no decorrer da nossa jornada, essas verdades, elas vão cada vez mais regendo a nossa história. Elas vão imprimindo marcas nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, assim como nas nossas relações, naqueles relacionamentos que a gente estabelece com as pessoas, nas formas como a gente lida com as mais diversas situações que acontecem conosco. O fato é que da mesma forma que essas crenças, elas podem ser positivas, elas também podem se tornar negativas. E aí, elas acabam por limitar, por impedir o nosso crescimento, por impedir que nós alcancemos o sucesso, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Se esses padrões, eles forem apagados, se eles forem alterados, nós conseguimos promover grandes transformações nas nossas vidas. E sabe qual que é o primeiro passo para a gente conseguir mudar essas crenças? Conhecê-las e identificá-las. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá, então? Crença número 1. Eu tô velho demais para concursos públicos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu escutei ou eu li essa afirmação. Acompanhada sempre daquela, se eu fosse mais novo,
com certeza eu ia estudar para concurso. E por que não estuda, criatura? Não existe na Constituição Federal nenhum limite de idade para aprovação em concursos públicos. Na prática, o que se tem admitido é a idade de 65 anos, isso porque o servidor público ele precisa permanecer no serviço público por no mínimo 10 anos, sendo no mínimo 5 no cargo atual. Já que aos 75 anos ocorre, a aposentadoria compulsória. Além disso, a gente tem alguns concursos, como os concursos para a Polícia Militar, e aí aqui a gente inclui o Corpo de Bombeiros, que também tem um limite de idade de 30 anos. Então, se você pretende prestar outros concursos públicos que não estes, e se você ainda não tem 65 anos, saiba que essa limitação, ela está exclusivamente na sua mente. Mas aí você pode estar se perguntando, pode estar pensando. Tudo bem, não existe nenhum impedimento, mas eu não vou conseguir mais estudar, eu não consigo mais competir aí com um menino de 20 anos. Como que eu vou competir com eles? E mais uma vez, essa limitação, ela só existe na sua cabeça. Se você quiser buscar na internet, você vai encontrar várias histórias inspiradoras de pessoas que foram aprovadas em excelentes concursos públicos depois dos 40, depois dos 50, algumas pessoas com 60 anos. Tá duvidando de mim? É só você procurar. Procura por Cláudio Roisman, professor de Direito Tributário lá do Gran Cursos. Médico veterinário, ele começou a estudar para concursos fiscais aos 52 anos e tomou posse como auditor fiscal do Espírito Santo aos 62. Quer mais um exemplo? Gildete Vaz. Ela veio da roça, se casou aos 14 anos, se formou em Direito já sendo mãe de 4 filhos, estudou por mais de 10 anos para concursos públicos e foi nomeada como delegada da Polícia Civil quando ela já era avó. Quer outro exemplo? Iraci Antoniassi. Ela foi aprovada na Polícia Rodoviária Federal aos 53 anos. Ela está agora aposentada e tem um escritório de advocacia. Ou seja, a idade é só uma desculpa que você está inventando para não ir atrás dos seus sonhos. Crença número 2. Só pessoas muito inteligentes é que são aprovadas em concursos públicos. Um estudo que foi realizado por pesquisadores lá na Universidade da Pensilvânia, esse estudo, ele acompanhou 164 alunos que estavam cursando o último ano do ensino fundamental. E nesse estudo, os pesquisadores, eles mediram o QI desses alunos e a autodisciplina. E sabe o que eles descobriram? Que a autodisciplina, ela tem um efeito maior no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. Ou seja, o que garante o sucesso acadêmico não é o seu QI, não é o seu nível de inteligência, mas a autodisciplina. E esses pesquisadores, eles concluíram ainda que o melhor modo de aumentar a autodisciplina e dessa forma dar uma vantagem, para esses alunos é transformar o estudo em um hábito. Os aprovados em concursos públicos, na sua grande maioria, eles são pessoas de QI normal. Só que são pessoas dotadas de muita disciplina, de muita determinação. E isso, gente, é uma coisa que só depende de você. Crença número 3. Mas eu não tenho tempo para estudar. Gente, o tempo é um recurso finito para todas as pessoas. O dia de todo mundo só tem 24 horas. Só que a gente sempre encontra tempo para fazer aquelas coisas que nos interessam, para fazer aquilo que é importante para nós. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Se o estudo para concurso é importante para você, você vai conseguir organizar a sua rotina para ter mais tempo disponível para se dedicar aos estudos. Eu vivi os dois lados da moeda, as duas situações. Eu fiquei por um tempo
só me dedicando aos estudos para concursos públicos, e eu também precisei conciliar o estudo para concurso com a rotina de trabalho. E eu posso dizer, por experiência própria, que ficar só estudando é uma faca de dois gumes. Porque, por um lado, você realmente tem mais tempo livre, né? Você pode se dedicar por mais tempo aos seus estudos. E isso, claro, que pode servir para você conseguir dar um gás na sua preparação. Só que, por outro lado, se você não se policiar, se você não tomar muito cuidado, você corre o risco de cair na ilusão do tempo infinito. Ou seja, é achar que como você tem o dia todo para estudar, que você não precisa estudar nos fins de semana, que você pode ficar maratonando série do Netflix, que você pode dormir 10 horas todo dia, que você pode ficar aí passeando no shopping, indo para balada, para churrasco. Eu conheço várias pessoas que só estudam para concurso e que mesmo assim não conseguem estudar mais do que 4 horas líquidas diárias. Então, mesmo que o seu dia a dia ele seja uma completa loucura, mesmo que você trabalhe durante muitas horas por dia, que você tenha filhos, que você precise cuidar da casa, né, dar atenção para o seu marido, enfim, você precisa separar pelo menos 1 hora todos os dias, para começar, 1 hora, para começar os seus estudos. E aí você precisa se comprometer com a sua aprovação. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. É simples assim. Crença número 4. Eu não tenho dinheiro para estudar. Muitas pessoas acham que para passar em concursos públicos é preciso ter muito dinheiro. E é claro, gente, que realmente, se você quiser fazer cursinho, comprar todos os livros que são indicados, né, contratar o trabalho de um coach, de um mentor, é óbvio, você vai precisar ter dinheiro. Mas tudo isso serve, é claro, para acelerar a sua aprovação, né? Tudo isso te ajuda. Só que não é isso que faz você ser aprovado. Dá para ser aprovado sem cursinho? Claro que dá. Dá para ser aprovado sem gastar horrores com material? É claro que dá. Dá para ser aprovado sem um coach, sem um mentor? Claro que dá, né? Todos os bons cursinhos, eles disponibilizam uma série de materiais gratuitos, videoaulas, e-books, né? A maioria dos professores tem canais no YouTube onde eles dão aulas, fazem maratonas. Além disso, a gente tem plataformas que têm preços bem mais em conta, né? E a gente tem cursos de disciplinas isoladas também. É só você procurar. Claro que dá para ser aprovado sem coach, né? Sem mentor, eu já falei isso, né? Eu vou gravar um vídeo falando a respeito disso. Esse profissional, ele tem a função de um personal trainer, tá? Ele tem a função de te pegar pela mão, de evitar que você cometa erros durante a sua jornada. O objetivo é te ajudar a não desistir frente aos obstáculos. Só que da mesma forma que um personal não pode malhar por você, um coach, um mentor, ele também não vai estudar por você. O esforço, a dedicação será sempre sua, né? Além disso, lá no meu canal do YouTube, no meu perfil no Insta, na minha página do Face, todos os dias, incansavelmente, de sábado a domingo, né, de segunda a domingo, eu posto vídeos novos, eu coloco muito conteúdo lá, com dicas, com técnicas de estudo, para te ajudar na sua jornada rumo à aprovação. Então, dinheiro não é desculpa. Crença número 5. Eu não gosto de estudar. Criatura, e quem é que gosta de estudar? Que mentira é essa que contaram para você? Você acha mesmo que pessoas normais, né, que são 99% de quem é aprovado no concurso, prefere passar suas horas estudando contabilidade, direito administrativo, estatística, português, do que ir lá passear no shopping, ir pra balada com os amigos, curtir um churrasco com a família, maratonar Grey's Anatomy no Netflix? Gente, as pessoas, elas não estudam só porque elas gostam. As pessoas estudam porque precisam. É só uma questão de propósito, de pagar o preço. Você quer um salário melhor? Você quer ter estabilidade? Você sonha ocupar um cargo público? Você quer dar uma vida melhor para sua família? Se é isso que você quer,
Se você acha que o concurso público pode fazer isso por você, você precisa o quê? Estar disposto a pagar o preço. E qual que é o preço? Você precisa se dedicar aos estudos. Crença número 6. Para ser aprovado em concursos públicos, basta estudar muito. Gente, estudar muito é fundamental, tá? Estudar muito é o básico. Eu não conheço ninguém que tenha sido aprovado em concursos públicos sem se dedicar durante horas e horas aos estudos. Só que só estudar não é o suficiente. Você precisa aprender a matéria. Você precisa reter o conteúdo estudado. Você precisa saber fazer prova. Eu gosto de dizer que concurso público é 50% estudo eficiente, 50% mindset correto. Você pode estudar 10 horas por dia, só que se você utiliza um material ruim, você não vai passar. Se você não faz revisões, se você não treina questões, você não vai passar. Se você não tem inteligência emocional, se você não tem atitudes mentais corretas, se você não tem uma autoimagem de aprovado, você não vai passar. Então, se você está só estudando muito para concurso, sem se preocupar com esses outros aspectos da sua preparação, eu sugiro que você pare agora e recalcule a sua rota. Porque as suas chances, de sucesso, elas vão aumentar exponencialmente depois de você cuidar também desses outros pilares. Crença número 7. É preciso ter sorte para ser aprovado em concursos públicos. Aqui, eu gosto de citar uma frase de Arnold Palmer, que é um dos mais importantes jogadores de golfe de todos os tempos. Palmer, ele foi conhecido como The King, e ele disse o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Tony Robbins, o grande guru aí, ele diz que sorte é o encontro de preparação com oportunidade. E é exatamente isso. Quando eu estudava para concursos públicos, depois que eu me decidi pela área fiscal, eu já estava ali conciliando a minha rotina de estudos, e o meu trabalho como farmacêutica em uma indústria. E a minha ideia, depois que eu conversei com meu marido e tudo, era trabalhar até o final de dezembro de 2011 e aí ficar um tempo só estudando. Só que quando foi final de agosto de 2011, eu fui demitida. E aí, com o apoio do meu marido e do meu irmão, eu resolvi então antecipar esse meu momento exclusivo de dedicação aos estudos para concursos. E eu comecei então, já em setembro, a me dedicar a estudar para concursos. E eu me obrigava, gente, a estudar 40 horas por semana, porque esse era o tempo que eu passaria trabalhando, se eu tivesse empregada. Então eu encarei essa preparação para concursos, esse estudo para concursos, como se fosse realmente o meu trabalho. Eu fazia inclusive um banco de horas, então naqueles dias que eu não estava a fim de cumprir a minha meta, que eu não estava me sentindo bem, que eu queria fazer alguma coisa, eu anotava e eu precisava pagar essas horas depois. Sabe o que aconteceu? O ano de 2012, ele foi o ano de ouro para a área fiscal. Foram muitos editais publicados. A gente teve ISS São Paulo, ISS BH, ISS São José dos Campos, analista e auditor da Receita Federal do Brasil. E a gente teve ainda a autorização para o meu concurso, para o concurso do ICMS São Paulo, que foi uma autorização que aconteceu em agosto, e o edital foi publicado em janeiro. Só que eu só consegui aproveitar todas essas oportunidades porque eu estava estudando. Senão, a oportunidade chegaria e eu não estaria preparada para aproveitá-la. Quer ter sorte? Faça a sua parte. Esteja preparado para quando a oportunidade bater a sua porta. É só isso. Crença número 8. É preciso abrir mão da minha vida para passar em concursos públicos. Eu sempre gosto de frisar, nos vídeos que eu faço, que a preparação para concursos públicos, ela é uma jornada. E isso é proposital quando eu falo que ela é uma jornada, porque ela é um projeto de médio, de longo prazo. E em função disso,
que ela precisa ser sustentável. Muito mais importante do que a intensidade é a constância. Não adianta você passar um mês inteiro estudando 10 horas por dia, se depois você desenvolver um estresse tão grande que você vai precisar ficar sem olhar para os estudos por 2 ou 3 meses. E é em função disso que equilíbrio é a palavra de ordem aqui. É claro, gente, que esse projeto, ele é um projeto que exige sacrifícios, né? Só que você não precisa abrir mão de tudo que você gosta, de tudo que é importante para você. Só que para funcionar, para dar certo, você vai precisar fazer ajustes. Então, se você faz questão de praticar 1 hora de atividade física todos os dias, talvez você precise acordar 1 hora mais cedo ou dormir 1 hora mais tarde, para que você consiga ter mais tempo para estudar. Se para você é muito importante, né, ir à igreja todos os domingos, e aí depois você gosta de ir lá, de emendar com o almoço em família, tudo bem. Só que talvez você precise, em função disso, abrir mão daquele passeio no shopping aos sábados. Esse balanceamento, ele é fundamental para manter a eficiência dos estudos e, é claro, para manter a sua sanidade mental, para que você consiga se manter mais tempo estudando. Crença número 9. Concurso público é tudo maracutaia. Eu já escutei isso tantas vezes e eu confesso para vocês que eu já pensei assim também. E de vez em quando eu ainda escuto alguém dizendo ou eu leio esse tipo de comentário e aí eu tenho vontade de socar a pessoa. Porque isso, gente, falar esse tipo de coisa, né? Isso desmerece todos aqueles que, assim como eu, se dedicaram, se esforçaram, abriram mão, né, do tempo com a família, com os amigos, deixaram de sair, de ir pra balada, para investir tempo e dinheiro na sua preparação. E que aí, graças exclusivamente a isso, foram aprovados, sem precisarem de nenhum empurrãozinho. É claro que vez ou outra a gente até fica sabendo, né, de algum escândalo aí envolvendo fraude em algum concurso público. Isso acontece. Só que eu posso te garantir que esses casos, eles são exceção, eles são a minoria. Eles não são de forma alguma a regra geral. A grande maioria dos processos são idôneos e os aprovados são realmente aquelas pessoas mais bem preparadas naquele momento. E a última crença, a crença número 10. Concurso é mais fácil para os outros do que para mim. Meu filho, concurso público não é fácil para ninguém. É que aqui também existe aquela síndrome da grama do vizinho é sempre mais verde. Mas eu te garanto que não é. Quando eu comecei a estudar para concursos públicos, eu também achava isso. Tá? Que todos os outros concurseiros, né, principalmente aqueles que eram graduados em Direito, graduados em Ciências Contábeis, que para eles era muito mais fácil ser aprovado em concursos, né, já que a minha área era área fiscal, do que para mim, que era formada em farmácia, né? Eu achava ainda que aquelas pessoas que não precisam trabalhar, que têm muito dinheiro para investir em cursinhos, em bons materiais, que para essas pessoas também era muito mais fácil ser aprovado em concursos públicos. Que para quem é solteiro, né, para quem não tem filhos, também era muito mais fácil passar em concursos públicos. Só que eu conheço uma penca de gente que é formada em Direito, que é formada em Ciências Contábeis, que pode se dedicar inteiramente aos estudos para concursos, né, que não precisa ali ficar conciliando a rotina de estudos com o trabalho, que tem dinheiro para investir em bons materiais, em cursinhos, em coach. Eu conheço uma penca de gente que é solteira, que não tem preocupação com o filho, que não precisa de atenção para o cônjuge e que mesmo assim, até hoje, não passou em concurso público. Então a gente precisa entender que cada um tem as suas limitações, as suas dificuldades. É claro que essas limitações elas não são iguais para todas as pessoas, mas todos nós temos alguma limitação. O que faz diferença no seu sucesso ou no seu fracasso é o que você faz com ela.
Se você encara uma pedra no seu caminho como um obstáculo, você realmente vai ficar paralisado. Mas você pode encarar essa pedra como sendo um trampolim. É tudo uma questão de escolha. Então, se você tem uma ou mais dessas crenças, lembre que o primeiro passo é identificá-las. É reconhecer que elas são apenas crenças, que elas não são verdades absolutas. Você precisa contestá-las, usar o seu racional para desmascarar essas inverdades. Adote uma crença fortalecedora para substituir a antiga crença limitante. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários se você tem alguma, ou algumas dessas crenças limitantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal. Afinal de contas, é isso que mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é importante e que por isso ele merece ser exibido para mais pessoas. No nosso próximo encontro, a gente vai conversar, Eu quero falar com vocês, eu vou dar algumas dicas para vocês para arrasar nas provas discursivas. Então, se essa é uma dificuldade sua, se você tem essa dificuldade, se você tem esse problema de escrever, de fazer as redações, você não pode perder. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero, então, na próxima sexta-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!